O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve nesta semana em Portugal e na Espanha. Nas agendas, acordos de cooperações e reuniões com empresários que resultaram em investimentos no Brasil. Sobre essa questão, nós falamos agora com Emílio de Souza, deputado estadual pelo PT de São Paulo, que esteve na comitiva junto com o presidente Lula nesta viagem à Europa. Deputado Emílio de Souza, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Muito obrigado a vocês mais uma vez estar aqui junto, debatendo, esclarecendo sempre temas da nossa atualidade. Maravilha. Deputado, o presidente Lula foi numa recente viagem à China, vários acordos bilaterais que vão resultar em investimentos no Brasil, voltou, descansou um pouco e, na sequência, outra viagem internacional, Portugal e Espanha. O senhor esteve nessa comitiva, traz para a gente aí os resultados, como que foi esta viagem recente do presidente Lula a Portugal e Espanha. Primeiro, deixa eu só precisar uma coisa, eu não fui à Espanha, eu acompanhei apenas a parte de Portugal, porque a Espanha eu tinha outro compromisso em Lisboa, então permanecemos por lá. Mas em Portugal foi realmente um sucesso a visita do presidente. Primeiro, em termos de acolhida, né? A maneira como ele foi recebido numa visita de Estado, né? Por parte do governo português, da Assembleia da República Portuguesa, equivalente à nossa Câmara dos Deputados, né? Foi realmente um momento, era um momento de júbilo em Portugal, por conta das comemorações do 25 de abril, então já havia uma mobilização no país em torno dessa questão. Portugal comemora muito, o verdadeiro 7 de setembro deles é o 25 de abril, né, o dia da liberdade, então são festas de rua e também comemorações nos órgãos oficiais, no parlamento, e foi muito rico a presença dele. Eles tiveram, evidentemente, teve a cimeira, né, que é a reunião de cúpula entre os países, né, nessa parte só participaram ministros, mas foram debatidos todos os acordos que Brasil e Portugal têm e que avaliar como está o andamento de cada um deles e ampliar o alcance desses programas, desses acordos bilaterais que já existem. A outra coisa é o seguinte, eu tive a oportunidade de ir junto com o presidente na cidade do Porto, onde foi firmado, anunciado, né, um novo acordo entre a Embraer e a sua equivalente de Portugal para o desenvolvimento de dois produtos muito importantes, né? Um é um avião de guerra chamado KC-190. Ele é um projeto que já está desenvolvido, né? Vai entrar em vendas agora, já está entrando em vendas. E a novidade dele é que ele é um avião grande de porte, de transporte de tropas e de equipamentos, equivalente ao Hércules aqui, porém muito mais capacitado, muito mais, vamos dizer, potente e com condições melhores do que o Hércules, e ele foi desenvolvido já nos moldes que a OTAN exige. Então é um mercado que se abre ao Brasil de aviões, né, dessa parceria da Embraer com a empresa portuguesa. E também nessa mesma parceria está sendo refeito o Tucano. O Tucano, como vocês sabem, é um avião de caça da Embraer, usado pelo Exército Brasileiro, porém ele foi remodelado totalmente também para ficar de acordo com as normas que hoje são exigidas pela OTAN. Então ele passa a se chamar Super Tucano, né? Evidentemente não é uma mudança de nome apenas, é um outro aparelho, é um outro avião, um outro totalmente remodelado, e que também abre um mercado importante para a aviação brasileira, portanto, para a fabricação. Geração de emprego no Brasil, reforço da nossa economia, melhores condições para a nossa indústria, e isso tudo foi muito importante. Viu? E, deputado, a visita do presidente Lula e da comitiva à Europa é a primeira depois de 6 anos. Os presidentes anteriores, aí, Michel Temer e Jair Bolsonaro, não fizeram uma visita oficial à União Europeia neste período. Mas e essa importância dessa retomada de Lula a esse trânsito internacional que ele tem feito. Mas queria lhe perguntar, deputado, sobre uma questão que em todas as visitas
a comitiva do presidente tem feito questão de realizar, que é um encontro com representantes de trabalhadores, de sindicalistas. Então, qual que é o significado disso, do presidente Lula e sua comitiva se encontrarem também, não só com os governos oficiais, mas com representantes de trabalhadores nesses países, como também foi na China, como também foi na China? Olha, isso é uma característica, e novamente aconteceu em Portugal, uma reunião com representantes de sindicalistas, trabalhadores, também movimentos sociais de Portugal, brasileiros que vivem em Portugal, que têm os seus temas. Então, houve encontro com essas organizações, tratando de problemas realmente comuns. Teve encontro, inclusive, da primeira-dama Janja com mulheres portuguesas, mulheres brasileiras, melhores, que moram em Portugal e enfrentam diversos problemas. Né? Um deles, né, que é muito importante, é o problema das mulheres brasileiras, casadas com portugueses, que têm filhos, mas que, pela lei portuguesa, quando separa o casal, as mulheres têm que provar a condição de manter o filho, né? Independente da pensão. Então, note que muitas mulheres brasileiras estão perdendo a guarda dos filhos porque a lei portuguesa não abriga muito essa coisa. Não é como a lei brasileira, né, que garante condições para as mulheres, exigência de pensão, e há uma proteção, há um direcionamento correto de que os filhos devam ficar com as mulheres, com as mães. Lá não, lá tem essa coisa. Então tem muitas mulheres brasileiras sofrendo com esse problema. A primeira-dama Janja, com outras mulheres brasileiras, estiveram lá também, conversaram com essas mulheres e vão encaminhar o problema via os ministérios, claro, né? Mas teve encontro com brasileiros, com núcleos do PT de toda a Europa, né? Gente que se mobilizou, teve mobilização importante na visita do presidente Lula para acolhê-lo, para falar do seu apoio, né? Mas, assim, de forma geral, o que eu posso dizer a vocês é que, assim, Portugal tem um carinho imenso pelo Brasil. É uma coisa que já todo mundo sabe disso há muito tempo. Então, a acolhida aos brasileiros é sempre muito grande. A nossa luta pela liberdade, né, eles também respeitam muito, porque eles viveram o que nós vivemos, né? Eles viveram uma ditadura de mais de 40 anos, né? Então, é uma ditadura muito, muito perversa, muito cruel, que atrasou Portugal por quase meio século. Tal. E então, a nossa luta, a luta que nós empreendemos pela liberdade, tanto na época da ditadura militar brasileira, quanto na época quando agora no Bolsonaro, a partir do golpe de 2016, eles acompanharam muito de perto e com muito interesse. Então, e ficaram muito satisfeitos da primeira visita do presidente Lula à Europa ser por Portugal, né? É uma relação histórica que tem raízes históricas. Nós somos um país que fomos colonizados por Portugal e temos relações culturais, né? Você anda por Portugal, você percebe o quanto eles influenciaram costumes nossos, a nossa religião, o quanto eles influenciaram o nosso jeito de ser. Então, tudo isso tem que ser muito considerado. Mas, para além disso, houve muitos tratados bilaterais, né? Claro que nós não conseguimos participar de todos, mas os ministros conduziram. Então, a Apex, por exemplo, a nossa agência de exportação, comandada pelo Jorge Viana, ela teve importantes tratativas com a sua congênere portuguesa, né? Nós tivemos o ministro Silvio Almeida, Direitos Humanos, também tratativas na sua área com congêneres portugueses. Nós tivemos, enfim, muitas outras tratativas, sabe, de ministros. O ministro da Educação teve lá, o Camilo Santana, fez tratativas importantes na área de cooperação, de reconhecimento de tratados que já estavam escritos, assinados. Nós tivemos realmente assim uma agenda de trabalho muito grande, né? Eu estou falando apenas dos principais. O presidente Lula não foi em todas, evidentemente, mas ele foi nas agendas de Estado. Então foi realmente importante. Teve vamos dizer assim, um momento que foi um momento de histórico para nós, que foi quando o Chico Buarque recebeu o prêmio
Camões de literatura, né? O Prêmio Camões, como se sabe, é o maior prêmio de literatura da língua portuguesa, né? Os países de língua portuguesa participam e grandes nomes já foram, vamos dizer, reverenciados por esse prêmio, né? O Minha Couto, por exemplo, escritor de Moçambique, estava lá. Então foi um momento muito emocionante, muito bonito, né? Imagina o Chico Buarque recebendo o prêmio na véspera do 25 de abril, né? Então teve música, teve muita coisa bacana, um discurso emocionado do próprio Chico. Então foi uma visita realmente de caráter, vamos dizer, histórico, mas também de relações culturais, sentimentais que une Brasil e Portugal. E, sobretudo, no que diz respeito à nossa democracia, como o senhor bem falou, lembrando no discurso do presidente Lula no parlamento português, falando da Revolução dos Cravos, que foi a libertação de Portugal de uma ditadura, e mostrando o exemplo para tudo isso do nosso direito aqui, nossa luta também por democracia. Aí vem, para fechar com chave de ouro, a entrega do Prêmio Camões ao Chico, num discurso muito emocionado, que retrata exatamente todo o momento passado no governo anterior, com ataques à democracia, ataque ao direito dos trabalhadores, dos povos originários. Inclusive, no discurso, o Chico fala muito bem disso, né, deputado? Chico fala muito bem disso, né? Porque foi um prêmio inclusive que ele recebeu em 2019, mas que o Bolsonaro se recusava a assinar, exige a assinatura dos dois presidentes, né? O presidente de Portugal e o presidente do país de origem da pessoa que ganhou o prêmio. O Bolsonaro se recusou e o Chico, na sua fineza literária, falou: eu agradeço ao ex-presidente por não ter sujado o meu diploma, entendeu? Deixado para o Lula fazer a assinatura. Na verdade é assim, olha, o presidente Lula tem tem uma respeitabilidade imensa no cenário internacional. Mais uma vez fica provado isso. Portugal se ressentia muito da ausência do Brasil nos últimos 7 anos. Quer dizer, não houve relações não se desenvolveram nos últimos 7 anos. A comunidade brasileira em Portugal é imensa, então, portanto, tem muitos interesses de brasileiros, irmãos nossos que moram em Portugal, né? E tem os negócios, tem os acordos de natureza educacional, científica, cultural, sabe, ciência e tecnologia, tem tanta coisa em andamento que valeu muito essa visita, né? Foi uma visita curta para a quantidade de coisas que tinha para ser trabalhada. Então, realmente, valeu muito a pena. Eu tive muito orgulho de participar desse momento histórico. E, deputado, importante também as declarações que o presidente Lula vem realizando quanto a outras nações, relações aí pacíficas, como, por exemplo, o que vem acontecendo na guerra da Rússia e Ucrânia, que o presidente Lula é um dos estadistas que vem se colocando em favor de uma construção do fim do conflito. E ele tem tomado esse protagonismo para si de colocar a pacificação como a resolução do fato, né? Olha, você lembrou bem, o tema da Ucrânia, da guerra, é um tema, vamos dizer, recorrente em Portugal, como na Europa como um todo, né? E o presidente Lula tem uma palavra que difere muito do que se trata no mundo hoje, né? O mundo hoje vê esse conflito como um lado tendo que derrotar militarmente o outro. E o Lula tem falado o seguinte: ó, essa guerra não vai nos levar a lugar nenhum, está levando sofrimento a muita gente, e nós precisamos começar a parar de falar em guerra e falar em paz, né? Então, está atraindo o presidente da França, por exemplo, Emmanuel Macron, agora já também se pronunciou no sentido de que precisa criar um Clube da Paz, que é o que o Lula propõe. Sabe, quer dizer, um organismo internacional, um grupo de países que fala assim, quais são as condições para se restabelecer a paz na Europa e na Ucrânia, né? Lembrar também que o presidente determinou que o secretário-geral da presidência, o Márcio Macedo, recebesse uma comissão de ucranianos lá, teve um diálogo com a comunidade ucraniana de Portugal, né, falando das razões do Brasil, ouvindo eles também, não temos problema com isso. E o Lula tratou com muita tranquilidade essa questão na visita ao parlamento, na sessão solene de homenagem ao Lula no parlamento português. Todos sabem, houve protesto de
A Câmara Portuguesa acho que tem 250 deputados, teve 10 de ultradireita que protestaram contra o Lula, falando as mesmas, inclusive é incrível como eles usam as mesmas palavras e frases que os fascistas brasileiros usam também. Então, assim, havia colaboração da ultradireita brasileira com a ultradireita portuguesa. Foi completamente isolado, um episódio que não teve. Eles prometeram uma grande mobilização, fizeram uma mobilização muito pequena, menor do que os apoiadores do presidente Lula fizeram lá. Então, eu sei que aqui eles inventam um monte de fake news, mas a verdade é que foi muito pequena a manifestação, fora do Congresso, e dentro do Congresso, então, pífia, não teve. Ele foi duramente censurada, a manifestação deles, pelo presidente da Assembleia de Portugal, inclusive, porque falou: olha, nós estamos recebendo a visita de um chefe de Estado aqui, é uma questão de respeito vocês para isso, mas é imensa, sabe? 98% da Assembleia Portuguesa presente. O Lula foi efusivamente aplaudido de pé o tempo todo no seu discurso, na sua pregação de paz, na sua defesa da democracia, na denúncia do papel que a ultradireita vem cumprindo no mundo agora. Então, tudo isso foi muito relevante para nós. Perfeito. Perfeito. Então, conversamos com Emídio de Souza, que é deputado estadual do PT em São Paulo e que esteve na comitiva em Portugal, nessa viagem à Europa da comitiva com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Deputado Emídio, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Obrigado a vocês. Abraço. Abraço.